Olá, eu sou o Isaac Correia de Oliveira. Eu sou responsável por fazer a apresentação do nosso trabalho, que é sobre resolução de uma equação diferencial ordinária com um problema de valor inicial. A minha equipe é composta pelo Caio Ribeiro, Daniel Silva, Edson Lucas, eu e o Kelson Wendel. Vamos começar aqui com as aplicações, né? Na física, a equação diferencial ordinária ela é usada na lei da vida média para modelar o decaimento radioativo, né, o tempo de meia-vida, que descreve a quantidade de átomos instáveis que se desintegram por unidade de tempo. Na biologia, a equação logística é uma aplicação comum para modelar o crescimento de populações, levando em consideração a capacidade de carga do ambiente. Já na medicina, elas são usadas para modelar a concentração de um medicamento no corpo ao longo do tempo. As equações diferenciais elas são usadas muito frequentemente para descrever processos, né, nos quais a mudança de uma medida ou dimensão é causada no próprio processo, né? Como foi passado em sala, né? O nosso objetivo, né, nesse projeto aqui é criar um programa que possa resolver uma equação diferencial ordinária com um problema de valor inicial. Nosso primeiro exemplo aqui, né, que na questão que nosso colega Kelson vai explicar no final é a G, né, no caso aqui. Eu vou explicar ela um pouquinho. Essa questão também é interessante porque ela foi usada para fazer a prova e provar, né, comprovar o resultado do programa. O nosso problema é esse aqui, né? D de y sobre D de t, né? Ou seja, a derivada, né? Que é igual a 3 menos 2t menos y sobre 2, onde o nosso y de 0 é igual a 1. Aqui nós reescrevemos, né? Certinho. Aqui nós queremos fazer o quê? Queremos melhorar a nossa organização. Nisso, nós passamos tudo que é y para a esquerda e o que não é y para a direita, como podemos ver aqui. Após isso, nós encontramos nosso valor integrante, né? E junto com o nosso fator integrante, nós vamos botar ele de ambos os lados da equação, que no caso é o Euler elevado a t sobre 2. Multiplicamos dos dois lados. Aqui já aplicamos a multiplicação, né, do fator integrante com derivada de y mais o nosso outro valor, que deu isso aqui. Aqui nós já vamos continuando os preparativos para poder fazermos a nossa integração, né? Aqui já colocamos para fazer a nossa integração. E quando fazemos a nossa integração, o nosso resultado é esse aqui. Resultado da nossa integração. Depois disso, a gente passa para querer isolar o y, né? Nós isolamos o y e vamos continuar resolvendo. Temos esse eu elevado a t sobre 2 que está multiplicando e aqui está dividindo, né? Que estava aqui passou dividindo. Corta. Aí vamos tentar facilitar também e deixar a nossa fórmula mais elegante. Esse aqui sobre com o valor negativo no expoente, que fica mais elegante assim. Aí vamos resolvendo o que dá de resolver. No final, após fazermos todas as operações necessárias e tal, o resultado de K é igual a menos 13. Dando continuidade, essa aqui é o nosso exemplo 2, que corresponde ao exemplo V, que o Kelson mostra lá no código. Essa questão, ela, na minha opinião, é uma das mais complexazinhas de entendimento, né? Como foi feito no caso. Esse V aqui é em relação lá ao exemplo dela, né? Mas vamos lá. Nossa questão aqui é 4 de x menos 2y, onde y de 0 é igual a 1. Nós temos essa transformação aqui, onde nós sabemos, né? É uma expressão onde o y em termos de f, né? No caso. A gente deriva em ambos os lados em relação a x, o que dá esse resultado aqui, né? Que dá dy sobre dx igual a 4x menos df
sobre d de x, tudo isso sobre 2. Aqui a gente faz a substituição, né, da equação diferencial que vem da definição, né? Aqui nós fazemos a substituição do y na equação, que vai até aqui assim. Após isso, né, nós fazemos, a gente resolve de maneira separada, né, a equação diferencial, e que é quando a gente faz essa parte aqui, e nós finalizamos aqui integrando ela de ambos os lados. A gente sabe que a integral de 1 sobre f ou 1 sobre x é igual a ln dessa letrinha que fica aqui, no caso f. Aqui d de f, né? Que no caso é tipo como se fosse igual ao d de x, né? Que é desse outro lado aqui, que fica d de x. Que no caso aqui vai ser tem a constantezinha aqui na frente, que nos resulta quando nós integramos de ambos os lados como ln de f igual a x mais k. Aí nós podemos fazer assim, f igual, quando nós elevamos ambos os lados ao Euler, né? De modo que do lado esquerdo some o ln, né? Fica só f igual a Euler elevado a x de k. Aí após isso nós fazemos uma pequena recapitulação aqui do que foi feito, que dá isso aqui, né? Que é a nossa funçãozinha. Passamos para cá e passamos substituindo, né, o f de x, né, o e elevado a x, eu elevado a x de k. Fazemos a nossa substituição do x, que no caso é igual a 0, né, e o do y igual a 1, que isso aqui resulta em um k que é igual a menos 2. Dando continuidade, né, nós temos esse aqui, o exemplo 3, que de acordo com o que está no código, esse aqui é o S, né? Esse exemplo ele é um dos mais simples, em minha opinião. Nós temos derivada de S igual a y cos de x, aonde y de 0 é igual a 1. Primeira coisa que já podemos notar que é feito aqui vamos separar, né, as variáveis, passando o y para o outro lado, né? Ele está multiplicando, passa dividindo. Após isso, aplicamos, né, as integrais, né, de ambos os lados. A integral de 1 sobre y, no caso, vai ser ln de módulo de y. E a integral de cos de x dx vai ser seno de x mais a constante de integração. Após isso, nós elevamos ambos os lados por Euler, né? O que do lado esquerdo ele já corta, né, com logaritmo, né? Então fica y igual a Euler elevado a seno de x mais a constante de integração mais c. O que nós sabemos, né, que a constante é um número somado com outro número. Nós temos um número, então a constante. Então nós transformamos ambas as constantes, né? Tanto essa aqui, porque isso aqui é o mesmo que Euler elevado isso aqui é o mesmo que Euler elevado a seno de x mais Euler elevado a c, né? Então nós resumimos nessa constante só aqui, que é a nossa constante k. Então fica, vamos resumir nisso, fica y igual a k Euler elevado a seno de x. Que isso aqui dá 1, aonde k elevado a 0, k igual a 1. Nosso resultado final sendo y igual a Euler seno de x. A conclusão, então,
As equações diferenciais são ferramentas essenciais para a modelagem de diversos fenômenos naturais e tecnológicos. Apesar de sua resolução não ser simples, através de estudos ao decorrer dos anos, tanto os métodos analíticos quanto os numéricos têm a possibilidade de uma compreensão mais profunda dos sistemas dinâmicos. Os estudos das equações diferenciais ordinárias continuará a desempenhar um papel fundamental em áreas como física, biologia e engenharia, ajudando a enfrentar desafios complexos e contribuindo para a inovação tecnológica. Fiquem agora com o meu caro colega Kelso explicando o código. Boa tarde, boa noite, bom dia, me chamo Kelson e eu vou estar apresentando a parte do código do trabalho que a gente fez. Bem, já apresentando aqui, que já foi apresentado as equações que vamos trabalhar, mas reapresentando de novo, eu nomeei cada uma por F, G, P, V, S, né? Vai ter a X mais Y, vai ter a G, que é 3 menos 2x menos Y sobre 2, vai ter a P, que é igual a X a terceira menos X a terceira vezes Y, e também a V, 4 vezes x menos 2 vezes y, e a S, y vezes cosseno de x. Bem, eu vou tentar ser curto aqui no que a gente vai ver. Por quê? Porque tem algumas peculiaridades no código que é mais questão de utilizar, que a gente vai utilizar 3 métodos para resolver, para encontrar as soluções pedidas na atividade, nesse trabalho. Que são elas o método implícito, método explícito e o método implícito, usando o método de encontrar raízes de Newton, que é o método de Newton-Raphson. Enfim, então a gente tem aqui, a gente vai ter as funções aqui com o resultado das resoluções analíticas feitas anteriormente, né? Então vai ter o resultado aqui de cada uma. Aí a gente vai ter a função com o método de Newton e a gente vai ter bem aqui a outra que não utiliza o método de Newton. Ela vai utilizar uma função aqui que reorganiza a equação. Essa função aqui em Python vai reorganizar a equação através de uma coisa que eu percebi que dá de fazer nas equações que a gente vai trabalhar aqui. Enfim, para demonstrar rapidamente o que é, no método implícito a gente tem dado por isso daqui, né? Dessa forma. Neste caso aqui eu já apliquei aquela função lá, f x mais y aqui. Então eu já coloquei ela aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu multiplico o h pelo que tá dentro aqui. Aí vai ficar esse h1, aí vai ficar o h1 lá do outro lado também. O que a gente pode fazer? Reorganizar essa equação para que a gente possa isolar o y1 dessa forma. Aí o que acontece? O que acontece é que tem uma forma geral que eu identifiquei que dá de fazer em todas. A mesma coisa em todas. Como é que faz isso? Deixa eu só... Tá. Uma forma geral que a gente pode fazer em todas. Por exemplo, no segundo exemplo, que é a terceira questão da prova, a gente tem aqui um 3 sozinho. Não tem nada. Se fosse fazer toda essa reorganização aqui, vai aparecer um H do lado do 3, multiplicando 3. Onde tem x vai aparecer um h multiplicando o x. E onde tem o h é como se ele substituísse o y. E vai aparecer um 1 aqui. Vai aparecer um 1 menos isso daqui. Como aqui é menos, fica menos com menos mais. Aí fica 1 mais h sobre 2. Enfim, para as outras vai funcionar da mesma forma. Então, teve uma função aqui, né, que é a solve simple generic, que ela reorganiza seguindo os parâmetros lá que eu vi que dá de fazer nas outras também. Para eu não me alongar no código, ele é isso. Eu resolvo três de 3 formas diferentes aqui. E o que a gente faz aqui? A gente bota dentro de um gráfico. Dentro de um gráfico aqui no Python mesmo, que eu particularmente acho a melhor forma da gente visualizar do que ver os números printados na tela. Até para essa parte do vídeo aqui. Aí eu vou colocar aqui, a gente pode definir um H, né? Neste caso eu vou colocar o H aqui como se fosse 0.1, eu vou até colocar aqui dessa forma, 0.1, e a gente vai rodar. E no caso, o nosso chute inicial para y vai ser 0 para todas as funções, menos a última. A última a gente vai chutar como 1.
E aqui, ó, botei para rodar e aqui são os resultados para o H0.1. A gente tem aqui, ó, a gente pode ver que o azul é o resultado analítico e os outros são as aproximações. Mesma coisa para cá, mesma coisa para essa função, mesma coisa para essa, e só muda aqui que eu mudei de lugar os resultados analíticos, agora ele é o vermelho. Mas pode ver aqui que as outras se aproximam dela, menos o resultado do método implícito usando o método de Newton. Ele fica distante. A gente vai ver isso também se eu diminuir aqui o 0 para 0.0001, que as funções lá, os gráficos dela vão convergir. Dá pra ver aqui, ó. Para a primeira, viu? Todo mundo ficou um em cima do outro aqui, certinho. Para a segunda, também, todo mundo ficou em cima do outro aqui. Para a terceira, a mesma coisa. Para a quarta, a mesma coisa, menos para a quinta. O que aconteceu aqui? Os resultados do método implícito com o método de Newton, eles continuaram naquele erro lá. Então, vê, sem o método implícito, sem o método de Newton no método implícito, ele resolveu certinho, e com o método explícito também resolveu certinho. Mas com o método de Newton pode ter, ele deu uma boa errada aqui. Lembrando que o intervalo utilizado para todas aqui foi o mesmo, que vai de 0 a 1, dá de ver aqui no gráfico. O bom do gráfico é para que dá de analisar todas essas coisas aqui. E é isso. Esse foi o código feito no Python aqui para o trabalho.